Muito obrigada, João Jan. Antes de começar a falar alguma coisa política bem alto. Viva, senhor Mário Vaz, futuro presidente da Guiné-Bissau! Viva! Viva, doutor Juliano Fernandes! Viva! Viva, partido Colírio GB! Viva! Viva a vitória! Viva! Viva a democracia! Viva! Ok, agora vamos estar aí. Obrigado. Em breves palavras, gostaria hoje de manifestar no descontentamento, na indignação, a Supremo Tribunal. Pensa como nós somos um país democrático, pensa como nós não estamos dentro de Guiné-Bissau, ora como nós vimos tratar o Sr. Capaz como a nós nunca viver uma e bom para o Supremo Tribunal de Justiça para pensar, para reposicionar, porque ainda deixa pouco e é muito indignado. Porque tudo condiciona. De uma candidatura, o líder GB tem homens na altura, e tem militantes na altura, e tem dirigentes na altura para cumprir todos os requisitos, mas não cumprir que agora. E coisa encomendada. Então, para aquilo não vim contra o povo, a nós não está contente. Não está contente porque ou vive uma verdadeira democracia, o tempo vai terreno. Ora, que vai perder lá. Nunca pode. Para caminho. Então, se vai ter algum medo, para poder vai. Então, não mais, não se vê como outras palavras na Bíblia. Mas não manifesta, não profunda indignação. Se nós estamos na democracia, democracia está falando como de poder do povo. Não deixa o povo vai contínuo, não deixa o povo vai rejeitar. Ou não pode saber, a não ser que. Muito obrigado. Muito obrigado. Novo Opinião, vice-secretário-geral do partido. A seguida, vamos ver a opinião do mandatário judicial do Dr. Fernando Mendonça, para poder esclarecer melhor uma situação de eleição de candidatura e o que é que precisa, o que é que deixa de ser, não ouvir. Mas antes de novo, viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! Muito obrigado. Muito obrigado pela permissão da mesa. Permissão de Sua Excelência, o candidato presidencial, Dr. José Mário Vaz, permissão do presidente do não grande partido de Política GB, Dr. Juliano Augusto Fernandes, Excelência Vice-Presidente, Secretária Adjunta, caros militantes, simpatizantes e dirigentes de Política GB, Mr. Palabos mantenha enquanto mandatário nacional de nosso partido e de nosso candidato presidencial. A nós não apresentar as próximas eleições que marcado para dia 23 de novembro, não apresentar a duas candidaturas. Não apresenta a candidatura à eleição presidenciais e não apresentar a eleição legislativa. A mim, com outros colegas do partido, não trabalhar no processo de candidatura. De que não apresenta a presidencial e houve um despacho ou uma deliberação que, entretanto, acaba comunicado através do mandado de notificação sobre o candidato presidencial, de que
é comunicar com a e tem uma situação que não deve resolver, que ela é pacífica, não resolveu de imediato. Ato contínuo, já que no partido político suma falamos não candidata à legislativa na tudo 29 círculos eleitorais. Supremo receber no candidatura que não faz base no artigo 133 do Código, aliás, da Lei Eleitoral. Sobretudo o número 2, 10, artigo 133, que bem estabelecer requisitos fundamentais para a apresentação de candidatura à legislativa das diferentes círculos eleitorais. Esses requisitos, basicamente, é a apresentação de documentos. Esse documento, cartão de eleitor, bilhete de identidade, cópia nesse caso, declaração de candidato em como ele pertence àquele partido político e na candidata a que cabe. Registro criminal, que não conta com aquele candidato e que está em condições ou na situação de inelegibilidade, ou seja, nenhuma condenação por ter cometido algum crime que tem impedido de concorrer, ou seja, de concorrer a esse cargo. E também, ainda naqueles requisitos de artigo 133, número 2, e para perder cartão de militância que prova que aquele candidato efetivamente pertence a que partido. Bom, a não cumprir tudo essa exigência legal. Para mim, é a primeira vez que o político não participa na eleição. E barrado como um partido criado recentemente, no fundo é partido de 2021, não fazia no primeiro congresso ordinário de 2022 e não participar nas primeiras eleições de 2023. Dentro do candidato na tudo 29 círculos. Na altura, a candidatura passa. Infelizmente, a mim era mandatário de no partido nesse processo. Eleição, o convocado no ano passado, 2024, mas que entretanto iria ficar adiado, também não apresentando candidatura, que eleição bem que ter lugar. Exatamente, não volta apresentando candidatura esta ano. O Supremo recebeu candidatura e analisar, depois ir para um despacho, daqui convidar partido, através desse mandatário, para suprir que Bob ainda falado, algumas irregularidades que constatado durante o processo de avaliação de candidatura. Aquela irregularidade, basicamente, só a título de exemplo, e tem que ver que registro criminal, cópia de bilhete, cartão de eleitor em alguns círculos eleitorais. Ou seja, e tem candidatos que até o momento que não apresentavam a candidatura, não conseguiu. Era dia 25 de setembro. Até que o último dia, documentos que manda pedir junto da autoridade competente, que conseguiu sair. Nomeadamente, registro criminal. Porque tinha fluxo no pedido desse documento, e esse documento fica e não sai em função do pedido que entra. Então, e tem alguns candidatos para conseguir juntar esse documento. Então, o Supremo fazer um despacho através desse presidente, baseado na deliberação que aprecia na candidatura, e notificaram para nós suprir dentro de 3 dias
aquela irregularidade. Ou seja, documentos que não faltam para não completar dentro do. Mas nós conscientes de como e tem candidatos na um dos círculos eleitorais que não faltaram desse documento. Logo que não deposita a candidatura, não volta, não continua a trabalhar no sentido de obtenção daqueles documentos. Porque nós sabemos como é fundamental para a nossa candidatura passa naquele determinado círculo cujo documento está em falta. Então, não vai seguir dentro do prazo, dentro de 72 horas que nós damos, nós temos aquele documento. Inclusive, não faz questão de requerimento de supressão de irregularidade. Ou seja, se não me está falando, ou não compra naquele requerimento, não conta supremo claro de como, além de não suprir essa irregularidade através do documento que está em anexo, que estava na falta, mas também não pediu para atualizar onde não chegava de riba de prazo de 3 dias. E tem candidatos que estavam a conseguir obter documento para que estavam a sair, né, caso não fala fundamentalmente do registro criminal. Não faz questão de substituí-los para evitar essa situação que infelizmente o Supremo está no paralelo. Não faz questão de deslocar-los para tirar alguém ali para ficar tendo documento, não põe quem quer ter documento. É tudo para poder se contra, na pior das hipóteses, se não conseguir salvar alguns círculos eleitorais. Mas também no mesmo requerimento, não pedi Supremo de Comar, registro criminal de alguns candidatos, e manda pedido, mas que entretanto, dada a burocracia do sistema de emissão de registro criminal do Ministério da Justiça, que documentos que saem, assim que saem, a nós não protesta juntar no processo. E não vai mais longe, não pedir conservatória, não pedir esperar o justificativo de como não requerer que documento que existe. É emitir um recibo, inclusive não faz cópia de talão de depósito que não paga para a emissão de registro criminal, não leva na círculo e na pasta de cada quem, não emite que recibo, que talão de depósito para provar efetivamente de como não requerer, mas sim e autoridade que cada ano é ainda. Mas para falar mais como, de acordo com a lei eleitoral, que não é papel dela, todo documento de apresentação de candidatura e deve estar isento de pagamento de qualquer taxa, qualquer imposto, qualquer emolumento na obtenção de que documento. E a nossa política, consciente de como, e assim que lei exige, e assim que lei falar, não fazer um cargo junto do ministra de Justiça, na pedir para utilizar serviço competente para emissão de registro criminal, para emitir um registro criminal a favor de não candidatos, para via assim que a lei fala como isento, o cadeiro paga nada. Simplesmente o Ministério da Justiça está respondendo a esse caso. E tempo na Bahia. E a nós, para bem ficar sem entrega de documento, para bem ser o motivo de rejeição de candidatura de um ou outro círculo, não obrigado, paga esse documento com outra hora a lei fala como e cadê que pagar? Não põe dinheiro, não paga. Mas mesmo assim, onde não entrega aqui documento que eu estava em falta, não na Guarda Suprema, para ir apreciar que pedido que não fazia, pedido esse de suprir
irregularidade, ou seja, completar aquele documento que está em falta e também não pedir para ir atualizando lista. Inclusive, não fazer uma versão eletrônica, não põe na pendrive, não junta na dossiê, não traz na Supremo. O que é que acontece? Surpreendentemente, o Supremo Tribunal, através do plenário do Supremo, e decidir, através de acordo, ou seja, deliberação número 1 de 10 de outubro, daqui decidir indiferir, ou seja, e nega a candidatura de Colírio GB de todo o círculo eleitoral. Que qual fundamento? O Supremo falar Colírio GB que entrega documentos desse candidato. Irmãos, essa explica dele assim, que experiência que não tem ela participar da eleição e não organiza dossiê. Essa coisa está tirando na cabeça de alguém para falar com ela. Não nega a candidatura de Colírio GB para via e que entrega documentos desse candidato. Tudo lá de Cavalhão. Vou lembrar para você, mas no primeiro despacho, e discriminar, ou seja, e contar cada candidato, cada documentos que lhe faltar. E tem sido que está mencionando próprio alguns candidatos, para e viu aquele documento que elas completam. Pelo que nomes que elas também aqui despacho. E bem só o nome de fulano que não faltava registro criminal, fulano que não faltava declaração de candidato. Portanto, o Supremo dá-nos um guião e dá-nos um caminho para não seguir, para não completar documentos de não candidato. Portanto, que caminho que não seguir? Em função daquele despacho que não completa documentos. Surpreendentemente, falaram que está rejeitado, sabia, não quer entregar documento. Bom, como a polícia é um partido legalista, a nós não está faltando o cumprimento de lei. O que a lei fala? Então, não precisa falar com ela. Só é negar e fundamental como não quer entregar documento. Então, a nós não fazemos valer no direito através de lei. Sabia daquela que dentro do prazo nós propõe uma reclamação sobre aquela deliberação que decide nega na candidatura. Ou seja, não reclama. Não falar, não. A nós não entrega documentos. Que base naquele despacho que vou notificar no dela, vou falar no comando. Círculo tal, ele não falta documento, tá. Círculo tal, ele não falta documento, tá. Com base naquilo que não organizar, dos pasta novo, além de primeiro pasta que vai aqui apreciar, é falar com documentos que está lá, indicando documento de cada quinto. Com base naquilo que não completa documento, não organiza pasta e não atualiza lista de candidatos, não submete voz. E registro criminais, cada um não fala para nós, e que sai, para via de burocracia que não verificar no sistema de emissão do registro criminal do Ministério da Justiça, não pedir recibo, é dado ela, e não anexa a recibo, talão de depósito. Não falamos assim que possível não recuperar aquele documento, não vai juntar para substituir aquele recibo. Então, não pega naquele registro criminal para falar mal da rádio. Registro criminal que não recebe, que está bem falta, e por aí 27 registro criminal. 27 registro criminal, que ela não conseguiram recuperar e na nossa reclamação não juntava. Bom, nós estamos boa fé e nós estávamos esperando só do comando. Com toda a diligência que não faz. E o Supremo Tribunal, na barra,
Júri, com bons olhos, que não reclamação. Sem conta com a emissão de documentos e era sem pagar nada. O Estado tem que dar ela para alguma candidata para um cargo público de deputado. Não paga, não decide pagar. Mesmo assim, o Supremo decide mais, pegando aqui na reclamação, indiferente. Ou seja, para ela, que reclamação que tem de perna para e mais essa decisão que toma no início de rejeitar a candidatura. Que qual fundamento mais? Que mesmo fundamento de como não tem documento. Minha moça, o que explica desde o início dele? O Supremo continua a falar como a nossa polícia não quer ter documento. Não quer ter documento. Bom, só uma falar, nós ilegalistas, a nós não respeitar princípios que estão a orientar qualquer Estado de direito democrático. A nós, polícia não acreditar na justiça, independentemente de outros estudos, mas não acreditar na justiça. Acreditando na justiça, tudo decisão judicial para nós ele cumpre. Muito legal, a nós não temos mecanismo legal para continuar a fazer para o direito. Mecanismo legal. Para ver que ela deixa sobre nós, enquanto mandatário do partido. De como? A nós não continuamos a fazer luta dentro da lei para fazer valer o direito. Para falar nós não fazemos campanha eleitoral. Felizmente, no candidato presidencial passa. Nós não põe máquina no terreno, não fazemos campanha, não conta povo ninguém. Quem que não candidato face a situação política que o país vive nos últimos anos e não apela voto a não candidato presidencial. Viva Tomão! Viva Tomão! Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! Ela que está no Conselho do Tribunal, ela que está no Tribunal do Partido, do candidato presidencial da Civil. Nós não presidente da Comissão Eleitoral, que coordena todo o trabalho do processo de para a emissão de candidatura para titular, ou seja, candidatura à eleição legislativa, que nosso presidente, o secretário para a implantação da estrutura do partido, que para o meu, Dona Vítor Pingoso, para ver pegar se declaração sobre o processo de novo. Permissão de não futuro presidente da República de Guiné-Bissau, a partir do momento que a candidatura apresentada passar, presidente da República de Guiné-Bissau, José Maluco. Emissão deitar na baixa, uma política está firme e confiante de como não candidatura para a eleição legislativa para passar, mas a política deve passar para a eleição presidencial. E sendo presidente da comissão de candidatura do Partido Político GB, na disse,
portanto, tive salva de palmas para o mandatário nacional. Juridicamente, explica todo o processo de início de hoje. Sendo responsável da organização do dossiê de minha candidatura de Círculo 1 a Círculo 29. Então, aproveitar para agradecer todos os candidatos que estão aí, que entregam esse documento a tempo de horas, também que estão entregados, se não têm a candidatura, também vão estar em colégio. Agora, não é para a matéria. Suma que o doutor Rodrigo explica, tudo que o procedimento não cumprir, é notificado no espaço de 72 horas para não suprir irregularidades e círculos também que não apresentam candidatura. E tem círculos que não tiveram incluído nenhum candidato. Na altura de exemplo, círculo 4, por exemplo. E vindo a comando, não apresentaram candidaturas. Então, já mandaram para fazer suprimento de listas que não tem. E que significa ter documento? Isso vai explicar. De que círculos que não tiveram incluído nenhum candidato que o documento já chegou ainda. A nova ordem de círculo 1 a círculo 29, que eles próprios é colaborativo da Assembleia Pública. Esse documento provisório que eles é notificado como a nova candidatura está rejeitada. Na todo círculo. Se não for olhar de novo em todo círculo, a única palavra que está lá é palavra rejeitada. O que é que eu disse para isso? Hoje é notificado, não é notificação. É quando na círculo, eu tenho cartão de eleitor, eu tenho declaração de candidatura, e eu tenho bilhete de identidade, está em dia. Na todo círculo, de 1 a 29. Então, eu tenho notificado também assim. Suma comandatário explica. Não explica como não autoriza a lista. Para ver naquele outro lista que não tem. Não tem a versão eletrônica. Na cada círculo, na primeira folha, não pus lista de não candidatos. Círculo 1 não pus lista de candidatos, não pus documento. Círculo 2, sucessivamente. Então, agora eu vou me notificar para falar com a boa rejeição da candidatura. Na círculo 1 até círculo 29. Na círculo 1, projeto de candidatura, falta de todos os documentos. Mas no círculo 1, não tem eleição sempre. Portanto, tem 6 deputados. Nem 6 deputados. Claro que não tem trilha efetivo, não tem documento completo. E que está dizendo no tribunal? É lista, que foi como rejeitado. A mim tem que entender como entender como é canalizando a candidatura. Porque canalizando a candidatura, não é ter coragem, depois como no círculo 1, no círculo 2, no círculo 3, no círculo 4, no círculo 5, para ir fora, a candidatura está rejeitada por falta de documento. Em caso de comunicar com uma jurista para explicar, se a norma polícia, frente a frente do tribunal, taco a taco, quando vai de círculo a círculo, nome a nome, é no orgulho nosso. É no orgulho. É no orgulho. É lista que é notificada como está rejeitada. É que a conta nome de ninguém que faltou o documento ou que faltou o documento. Isso é uma gravação aqui primeiro. Então não depende como tribunal, plenária, é agir de boa fé, é de má fé. Porque a nossa não vai. Não é? A não entra, não confirmou o documento para entrega, não olha um outro partido que está do outro lado da mesa, que dá a possibilidade naquele preciso momento, para ligar, para falar com uma partida de declaração, assinar, o princípio da assinatura, e também que o computador era para ser a declaração de novo, não adianta. A não caiu, a não passou a trabalhar. A nossa não existe. Igualdade de direito. E como tem filho, tem entre e mais filho não vai mais longe. E tem partidos que vem bater no ponto para a coligação. Vem bater no ponto. Vou falar o quê? Vou bater esse documento de coligação. Vou bater esse documento de resolução de boa órgãos. Só a partir daí não precisa mais agora papel para a coligação. Que é esse documento? É que tem documento de órgãos que é mandatário para a nossa coligação. Mas como eu não tenho que ir ao tribunal, não é que o partido se lista mais. Você quer ter documento para apresentar, qualquer parte para apresentar o tribunal. Vou contrário. Vou contrário igual. Você quer ter documento para apresentar o partido. Se é colega, vai estar catado, vou provar você a coligação.
Uma que partido que está no tribunal, estou conseguindo como é que está passando, e nós está passando. Portanto, a minha comissão pode na parte terminar, não militantes, não é na minha cabeça. Portanto, a nossa comissão que trabalha na eleição e que comissão que trabalha desde a primeira eleição, desde a segunda avaliado e mesmo a comissão que trabalha. E ainda, nós na primeira eleição, nós estamos ainda com pouca experiência, porque na primeira eleição, mas como é que não lhe está passando? Hoje não tem mais maturidade, não tem mais experiência, não tem mais conhecimento, não pode ajudar. Fique na confiança. Fique na confiança. Viva a Corinthians! Viva! Viva a Corinthians! Viva! Não tem que levantar garganta, não levanta força, e como não tem como fazer. A nossa conferência de imprensa não está fazendo para vai contra decisão do tribunal. Não! Para que a gente cumpra. É conferência de imprensa e justamente para dar conhecimento aos militantes, ao eleitorado, que tem que passar com a lista, porque não vai ter condições de tirar da televisão, pedir para televisão, pedir para televisão, para poder fazer conferência de imprensa, por isso não dá. E não afronta a Supremo Tribunal de Justiça, não é a decisão do tribunal, mas também não pode ter tomar, e há filhos e há enteados, e há filhos e há bastardos. Viva a Corinthians! Viva! 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 Viva José Maribá! Viva! Obrigado. Ok, nós agora o presidente da Comissão Eleitoral que dá uma explicação de uma forma detalhada como o trabalho fazia. Nós agradecemos bastante. Em seguida, nós vamos ouvir o presidente do partido. Mas antes, nós gritamos: Viva Corinthians GB! Viva! Viva Corinthians GB! Viva! Vamos fazer uma pergunta aí. Solução de que está nele, eu sou uma coisa, mas não rejeitaram a tua palestra. Não tem solução dele. Não tem solução dele. Palavra ao presidente do partido. Vai usar a palavra. Presidente do partido. Viva Corinthians GB! Viva! Viva Corinthians GB! Viva! Viva presidente José Maribá! Viva! Vitória! Vitória! Ok. Obrigado. Senhor Doutor José Mário Vaz, ex-presidente da República da Guiné-Bissau e candidato a presidente da República para eleições marcadas para dia 23 de novembro próximo. Excelência, obrigado pela sua presença. Senhores dirigentes superiores do Partido Político GB, militantes e simpatizantes do Partido Político GB, caros presentes, minhas senhoras e meus senhores, obrigado para o estudo, para a boa presença. Um obrigado especial para operadores de mídias, de órgãos de comunicação social que estão ali presentes. Uma saudação especial para dirigentes do meu partido, que vêm do interior do país, das regiões, fazer esforço para estar ali presentes. Razão principal de essa conferência de imprensa e para permitir para o partido comunicar os seus militantes, para poder informar-lhes sobre tudo o que é que passa nesse processo de candidatura, quer a eleição presidencial no partido apoia um candidato às eleições presidenciais, na circunstância Dr. José Mário Vaz, e também a candidatura
lista de políticos de haver e consta diferentes militantes interessados a candidatar a deputado de nação. Candidatura a eleições presidenciais apoiada ao partido político de haver e foi admitida para o Supremo Tribunal de Justiça. Viva José Mário Vaz! Viva! Viva José Mário Vaz! Viva! Viva João Malvo! Viva! Viva o futuro Presidente da República de Guiné-Bissau! Hoje a candidatura do Dr. José Mário Vaz passa, a nós tudo não manifesta no júbilo, não manifesta no alegria, porque de facto está num passo absolutamente fundamental para de facto dia 23 de novembro de 2025 para o apoio José Mário Vaz na Palácio da República. Não ficar expectantes na aguardar qualquer decisão final do Supremo Tribunal de Justiça que não recair sobre listas de candidatos a deputados na tudo 29 círculos eleitorais. Partido político de haver e fundado e falar de haver dia 29 de setembro de 2021 e participar nas primeiras eleições menos de 2 anos depois de fundado. Partido político de haver e um grande partido político. E de tal maneira grande que nas eleições de 2023 e candidatar na tudo 29 círculos eleitorais. E tudo de candidaturas passa na Supremo Tribunal de Justiça. Para eleições de 4 de julho de 2023. Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau. Aquele mesmo Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau de 2023, porque tem só um Supremo Tribunal de Justiça, que na altura esteve à altura de desafios de cumprimento de legalidade, desta vez, e que foi a Constituição. Por quê? Porque a Assembleia do povo de Guiné-Bissau, através da Assembleia Nacional Popular, e disse de comando, filho de coitado, guineense, tive de por ser deputado de nação, tive de por ser membro do governo, tive de por ser presidente da República, tive de poder filiar e militar na partidos políticos e tive de poder participar no processo de fundação de partidos políticos. Esse é um direito universal consagrado a favor de todos os filhos de Guiné-Bissau, nomeadamente os mais pobres. Para mim, a gente manda a Assembleia falar com o mar. Ninguém pode ser o ser deputado, o fundar partido, para mim é coitado. A Assembleia Nacional Popular fala com nós. E capaz de impedir o coitado de ser o deputado, de ser o fundar partido, de ser o candidato a presidente. Mas qual era a condição para todo filho de Guiné-Bissau, pobre ou rico, para ir por ser de igual modo deputado, membro do governo, presidente da República, militante do partido, fundador do partido. Qual era a condição? E para
dispensar o pagamento de tudo custas que está cobrado para poder obter documento que não precisa dele para poder apresentar se candidatura. Tudo. Isento de taxas, emolumentos, impostos, incluindo o imposto de selos. Isento. Não tem que pagar nada. Estado de liberdade de documento gratuitamente. Isso é na lei aprovada para a Assembleia Nacional. Riba de lei de Assembleia Nacional Popular e por isso está a Constituição da República de Moçambique. Fica por tem nenhum despacho, fica por tem nenhuma decisão política, nenhum regulamento que por bem contra a lei de Assembleia Nacional. E mais, que lei e lei especial, lei eleitoral. Isso é uma lei quadro de partidos políticos. Se eu vi na lei quadro de partidos políticos, documento para requerer registro de partido no Supremo Tribunal de Justiça e dívida assinada e reconhecido na assinatura gratuitamente, sem selo, sem pagar nada. Lei eleitoral também conceder isenção de tudo e custas para candidatos. A querer pagar nada. Colígia que poder deixar de lutar para a legalidade, para a lei, Constituição, lei da República de Guiné-Bissau, para executar. Não pode deixar. Aliás, razões que levaram na funda política e para mim não percebi como ali no espectro político partidário de Guiné-Bissau e não faltava um partido político que não fazia face à luta para afirmar a liberdade na Guiné-Bissau, a luta para afirmar respeito para a lei, respeito para direitos, liberdades e garantias fundamentais, respeito para o princípio de diálogo, suma meio para criar consensos e convergência entre filhos de Guiné-Bissau para o político. Um partido que não lutar pela justiça isenta, objetiva, imparcial e baseada no princípio de legalidade. Justiça para todos, sem discriminação, sem distinção. Para mim não tem que tomar essas condições para não povo tirado da miséria, para não país poder desenvolver economicamente, para ter igualdade de oportunidade de parte de todo filho de Guiné-Bissau, para cada um de nós, na base dessa capacidade, de que aqui se vive, que aqui poder, para essa contribuição para o desenvolvimento. Vai por ter paz, vai por ter unidade nacional, vai por ter coesão social dos filhos de Guiné-Bissau, independentemente de etnia de cada quem, independentemente de religião de cada quem, independentemente de raça de cada quem, independentemente de cada quem sair da tabaco ou na praça, independentemente de se não ser homem ou mulher, ou ser menino ou grande. Essa e visão e razões que o apoio político surge. E nós não continuamos a fazer defesa da legalidade. Nós sentimos mal por nós mesmos. Havia, não chegar a uma determinada altura, não compreendemos mal Estado de Guiné-Bissau. Estado de Guiné-Bissau. Um Estado que deve ser uma pessoa de bem. Um Estado de uma pessoa jurídica. Um ente jurídico. Deve ser de bem. E deve de amar esse povo. Não compreendemos como Estado de Guiné-Bissau. Desde a Assembleia Nacional Popular
onde que o povo de Guiné-Bissau, através da Assembleia, através de deputados, é falar com uma filha, coitado, que recebe, deputado, que recebe tudo, para vir que ele trata tudo, documento sem pagar nada. Estado de Guiné-Bissau resolvi, por coitado, não roubar dinheiro que hoje nas coisas dessas, pais deve poder ser filho de deputado. É Robert, é torcer irmão, é Robert que dinheiro. Quer dizer, é que precisava de pagar nada, o Estado obriga eles a pagar para ver se aquele americano por ser candidato a deputado. Sabe-se lá que o cara que vai buscar dinheiro para poder pagar esses documentos. É Estado. E deve vai justiça vai julgar. Para vir com o tudo seguinte irmão e toma dinheiro. Ninguém aqui falando com o capoeiro cobra nada. Mas mais grave, ele com hoje não vai eleições na dia 4 de junho de 2023. Não esperava como na 2024, pouco mais de um ano, não nos chamamos quando vai mais novas eleições. Não perdemos as eleições presidenciais só daqui a altura, em novembro do ano passado, e não perdemos legislativas só em 2027. Havia legislatura que durava 4 anos. Não saíram de eleição, pouco mais de um ano, nós chamamos para vai outra eleição. Filho de Guiné, candidatos a deputados, gasta manga de dinheiro. Estado pera, todo mundo se paga tudo menos da nível do Supremo Tribunal de Justiça. Estado não é na eleição. Quer dizer, depois de recolher dinheiro tudo na tesouro, na conta de Estado, que se paga, é resolver mais na eleições. Onde é que dinheiro? Quer tomar Guinness na 2024? É que eu tomar Guinness esse dinheiro. Não país sério. Porque assim, isso deve desenvolver dinheiro que é gastado. E que a academia nem gastar de forma alguma. Para ver lei fala, lei especial, fala uma. Na matéria tributária, na lei quadro de partidos políticos e na lei eleitoral, está previsto isenção tributária de pagamento de tudo. Nem muito lei mais, que por mim vai contra aquilo. Esse não continua a exigir Estado de Guiné-Bissau. Enquanto é lei, e não me espera continuar a ser lei, com o conteúdo que tem de ali para diante, enquanto está em vigor, não podemos compreender, o Estado vai cobrar documentos. Por isso, não teremos dificuldade de compreender o Supremo Tribunal de Justiça. Hora que o político GB na 2023, o livro de lembrança do Supremo Tribunal de Justiça como documento de Ministério gratuito, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu como realmente Ministério gratuito e permitir para ter candidatos, né, que é obter documentos para ver como vai pagar para ser candidato, mas uma também me permite que o outro que obter aquele documento e permitir eles para ver como é cadáver, porque ele pediu para pagar, é que tem para pagar, e que essa vontade está tudo e obter documento, é isso que ela passa. Não é? E está também, em outros casos, e dá documento com isenção. Na 2023. E tem casos em que Guinness paga, e tem casos em que Guinness paga, documento passa, candidatura passa. E tem casos em que quem se apresentar nenhum documento, mas justifica como é que apresentar documento para via Estado, diferentes serviços de Estado, tudo eles, que documento para condicionar se emissão a pagamento de custas que realmente deve ser dispensado. Supremo Tribunal de Justiça, certo. A OSS, o livro GB, voltei a lembrar o Supremo Tribunal de Justiça. O livro GB, voltei a lembrar o Ministério de Finanças. O livro GB, voltei a lembrar o Ministério de Justiça. O Ministério de Finanças, para dia de quitação.
que deve ser um documento que deve nem exigido, mas se não exigido, será dado gratuitamente, a não ser que comprovadamente ele um imposto legal. Mas ele paga sem ele imposto, porque para já a maioria de candidatos a deputados nem a cada trabalho. Se a cada trabalhar, é que paga imposto. Não é por falar com a Pabia como a mim pediram na Guiné-Bissau, não sei como pecadora, me calimar, não sabe na vive, não trabalhou, não trabalhou, não sei obrigado a pagar imposto de democracia, Pabia, sem cara trabalhar. E que por ter imposto de cabeça, para o pagar só Pabia, apoio pecador, porque pagar no limário. Você paga imposto, você tem rendimentos, e na base de rendimentos realmente, você tem que pagar imposto, você tem que pagar. Mas você está trabalhando. Então é complicado. É a situação de facto que não tem, e que não impera, que não impõe a força, por contraposição à situação jurídica que está na lei, que está falando coisa diferente de aquilo que a gente está praticando no Estado, porque está com o poder do Estado na mão. Se não há de estar direito, todo o processo de candidatura, de tudo o índice, para as eleições que não viram, não está se vendo, porque não vai olhar. Mas nós, que estamos duvidando como um partido de filho de Guiné, coitado, conseguir realmente que candidatos para essa cabeça. Nós temos a fazer conta. Mais ou menos 30 e poucos mil francos. Quer dizer, naquela situação, onde a não paga menos. Registro criminal da Banco Custou cerca de 10.250. Registro criminal. Reconhecer a assinatura de declaração de candidato e na Banco Custou 12.250. É obrigação de candidatos a pagar a votação do Ministério das Finanças cerca de 15 mil. Cerca de 15 mil francos. Se você souber valor estudo, não vai cair na cerca de 30 mil. Mas são milhares e milhares e milhares de candidatos. Se vou apresentar candidatura na todos os círculos eleitorais 29, vou não ter candidatos efetivos no número de 102 candidatos. Havia número de deputados de 102. Se você tem mínimo de suplentes 12, cada partido, no mínimo, e deve ter 160 candidatos. Se para cada um de 160 candidatos, uma paga cerca de 30 mil francos CFAs, não acabei de fazer matemática, vou calcular aquele canto aqui também. 160 vezes mais ou menos 30 mil. E muito dinheiro. Vezes o número de partidos e de coligações. E portanto, é preciso não pensar direito nesse sistema de facto na sublinhar. Porque lei, a Assembleia, compra lei direito e toma decisões acertadas e põe na lei como é gratuito, mas Estado que não tem, decidir como que poupança que lei dá a filhos de Guiné, Estado tem que torcer de mão para a violência. Para poder tudo que se vai candidatar. Ou obrigar-lhes, batem que furtar, porque aqui tem que sair de dinheiro, para poder ser candidato a deputado. Onde é que ela sai de dinheiro? E preciso, de facto, para não refletir um bocadinho sobre isso. Preciso não refletir sobre isso. Por isso mesmo, se tem um candidato que entrega um documento, suponhamos que, e fosse ao contrário, a maioria de candidatos na lista do partido do IGB é que não estava nem registro criminal, nem declaração de candidato com assinatura reconhecida na notário. Não é melhor que uma maioria que está tendo. Supremo Tribunal de Justiça. Está por falar, e cada siglas passa, se
uma candidata a deputado, havia como é que a discriminado, havia como é que a aqui declaração. De uma maneira que é bem para que ninguém servirão de quitação. É possível. O que agora, o IGB apresenta maior número de candidatos com documentos completos. Ou já não convidado para não suprir, não requerer o Supremo Tribunal de Justiça para ir receber no requerimento de supressão do diagnóstico da pasta com maioria esmagadora daqueles documentos que o Supremo Tribunal de Justiça para arrumar e na falta. Não fazer. Não entrega. Se quer tudo trabalhar. Não nos primeiro para a justiça de Deus para ir funcionar. Mas depois para a justiça do povo para ir funcionar. Deputados, de graça, por favor, para ver aqui que entendeu como é esse piorativo mal com o não de chamação. Fica aquilo que não é. Nenhuma de não requerer candidatura, não apresentar, nunca pedir favor. Fica aquilo que não apresentar. Não por acabar a eleição legislativa a osso, mas tem para ver que direito de voto ninguém está dominando. O que é que nós não fazemos dia 23? Nós não votamos tudo lá. Para o que lá não é nome. O povo de um tiver com ele. Não fazer reposição de ordem constitucional democrática. E claro, fica contra A, fica contra B, nada. Mas e a favor de democracia, de legalidade, de direitos humanos, de um Estado sério, não é? E de uma cidadania ativa de parte da população e do povo. Esse e bom vai ficar claro, vai ficar sublinhado. Não me esqueça para quem se conta. A nós, política B, na dezembro de 2023, a Assembleia, dia 4 de dezembro de 2023, a Assembleia dissolvida, governo dimitido, no fim de uma eleição e começou a fazer 6 meses. 4 de junho a 4 de dezembro. 6 meses. Assembleia batida. Havia tem confusão. Que até hoje está esclarecido o direito. O que é que passa? Dia 30 de novembro, dia 1 de dezembro de 2023. Até você está esclarecido. E o povo de Guiné-Bissau tem direito de esclarecer o que é que passa naquela ocasião. Havia, ao que parece, aqui que falaram, havia morrido. E eles vai dar luz. Outros ainda estão dando os tempos. Outros estão com os pés na cabeça de suspeição de prática. Cá o fundo ali, não comprou nada para que está lá dentro. O que é que está atrás? Traz aqui nuvem de que poeira. Não assim. Mas não tem direito como cidadão. Não sei. Lá, que dia, o líder já deu compreender nenhuma. E que vale a pena? Não vai acabar eleições. Não vai haver tanta eleição. Ali não vai ali na 4 de junho. Tudo vai por água abaixo. Instabilidade em voltar. Teos. Desde dezembro de 2023. Não vale a pena. Não compreende uma eleição innecessária na Guiné-Bissau. Mas talvez tenha uma coisa ainda que mais necessária do que eleições. Que deve vir por meio de eleições para depois eleições de que ser o diálogo entre filhos de Guiné. Porque chega bem a hora de dar palavra ao povo de Guiné-Bissau para que ele possa fazer exercício sobre qualquer problema de Guiné-Bissau. Sabia de que mandar
nunca conseguiu estabilizar a governação. Para ver que num país ingovernável ao longo dos anos, para ver que nunca pode computar, nunca pode realmente dar alegria e felicidade coletiva, dar progresso, dar prosperidade à filha de Guiné-Bissau, através da implementação de programas de governação voltados para o desenvolvimento, voltados para dar filhos de Guiné melhor vida a nós. Não tem que compreender isso. E eu não compreender, não sei de causas, quais fatores, então naquela altura, não está falando bom, então não tem que remover tudo que causas, tudo que fatores, para de fato o povo poder usufruir, Guiné-Bissau poder usufruir de bem-estar, de tudo que é de bom, que põe inclusive no filhos de Landa, no Garantes, tu filhos de Guiné-Landa, vai enfrentar a luta de libertação nacional. Não convidar, não lança diálogo, não chamar diálogo inclusivo nacional. Não fala suma, não vai conseguir realizar eleições presidenciais até novembro de 2024, para não entrar num período de transição. Para criar estruturas, para não gerir uma transição e, durante a transição, para criar condições para diálogo inclusivo nacional poder implementado, para filhos de Guiné poder resolver problemas do Supremo Tribunal de Justiça, resolver problemas de CNE, resolver problemas de entendimento quanto à necessidade de não orientar poeira, de não baixar poeira na Guiné-Bissau, não acabar com discursos violentos, incendiários, de ódio, para não tratar de sumar, irmãos, o amor, para não se entender da pesada. Ora, que aquilo é não está começando a definir um calendário eleitoral realista que não pode permitir, quando vai à eleição, garantia de que não tem tribunais esse problema que tem que resolver, na base de lei, na base de princípio de imparcialidade, de objetividade e de legalidade, e que magistrados devem fazer uso de sua consciência para de facto fazer justiça imparcial. Meu objetivo. Não resolver, se algum problema tem, não tem na CNE, que não dá garantia para vir a trabalhar, também na base de princípio de igualdade, objetividade, legalidade, para de facto incluir organização do processo eleitoral, incluir apuramento de votos na mesa da Assembleia, nas comissões regionais de eleições e na CNE. Para que realmente verdade eleitoral de urna dá vitória perto que ela cai. E olha que assim, a nossa não aceita o resultado. Mas se tem um amigo que acha que tem um motivo ou outro para ir falar, usa a por ali ou lá, não fiança todavia não tem um Supremo Tribunal de Justiça, não tem justiça que não pode funcionar, que ninguém nem desconfia dela. E como e sequestrado, e instrumentalizado, e tomar conta dela, e está mandado nela. Porque nem se encontraram e cabatar, mas tem nuvem, espectro de suspeição que não recai sobre operadores de justiça, nomeadamente tribunais. Bom, então, é preciso, para não criar um clima que não pode tirar essa suspeição na sua cabeça, é recuperar a confiança e a credibilidade que tem na justiça. E atores judiciários devem contribuir para ser assim. Se aqueles que estão na Secretaria Executiva do CNE, para ver tudo o que passa dentro, e guindes idôneos, íntegros, suma também magistrados, para facilitar, para criar um clima de confiança. Para ver a hora que nós trabalhamos no local, onde ninguém desconfia, tudo bom. Está tendo dificuldade com a seguinte irmã. A boa, boca fio de uma maneira que a boa por ser o diabo, mas a boca fio de uma maneira que ninguém está desenhando, ou está pintando. Porque aqui está desenhando pinta diabo sim. Esse é necessário que ninguém está. E a luta não continuar. Para que ninguém pensa como se não acabar a eleição legislativa,
não desmoraliza tudo, não militante. Não apoia a perder coragem, é na torna vulnerável, é na começar a mobilizar, batalha aliciado, batalhar amêndoas, almoçados, chocolate, para tirar ele na política para levar para outros partidos políticos. Que ele acaba rádio. Militantes do partido que LGB, militantes convictos, de votos, com fibra, com estatura mental e cultural, com entrega à causa de desenvolvimento de Guiné-Bissau, da afirmação de liberdade, de combate à pobreza, de prosperidade, de bem-estar e progresso, através do partido político. Ninguém está na balada. É que manda nome Isabela, a não militantes, aquilo que está dentro, aquilo que está fora. Para que ninguém teve coragem. Eleições. Mas tem na dia 4 de junho de 2023. Não na Peral, na junho de 2027. Se coisas corriam normalmente, fica perto, né? E perto. Então não vai ter depressa. Porque a milícia me morre. Se uma militante de LGB 10 ou 20 ou 30 na militar, na LGB, não é lugar. E o LGB nasceu sempre um partido sustentável. É o seguinte que tem essa ideia. Mas é capaz de alguém fazer. E preciso de homens certos, mulheres certas, nos lugares certos na Guiné-Bissau, pega por bem. Então é preciso, de facto, para não seguir o seguinte, não comida. De verdade. Então, não pensa que uma gana prolongar, mas que sim. Me se só falar para terminar. Não começar para vítimas de todo o processo viciado de eleições, desde o recenseamento, de atualização de cadernos eleitorais, mas que eu vou atenção para que o processo é transparente, todavia ninguém teve condições de poder acompanhar e desenrolar aquele processo de atualização de cadernos eleitorais. E que teve oposição para controlar a fiscalização. Que processo acompanhado. No vídeo que era o Supremo Tribunal de Justiça, na 2023, não conta aquilo. Que comissão que está criada? Que está criada para despacho do Presidente do Supremo Tribunal para bater de um processo de candidatura? Aquilo é legal. Porque lei da competência, a plenária do Supremo Tribunal de Justiça, a hora que a candidatura se cai no Supremo, eles e únicos que está autorizado apoiam naqueles documentos, naquelas candidaturas. Mas, e está criada a comissão? E por outro índices idôneos, que eles têm causa. Mas está permitido, através daquilo, para documentos de candidatura, passa para 1000 mãos antes que ela vai chegar na própria magistrados que tem a competência, está habilitado a apreciar o processo de candidatura. Que não é complicado. É complicado, né? Porque quem tem direito, vai estar na mexida para plagas, e às vezes tem que aquele 2 dias para que os amigos não podem cantar. É complicado. E que é legal, não critica aquilo. Não conta uma hora que eu vou fazer um candidato. Sabia como vou falar com o Mike atender um documento que está na secretaria, enquanto fica paga. Que lá também conta bem. Portanto, a nossa LGB fica muito surpreendido. Não espera bem. Porque cada dia que nós crescemos, nós sentimos peso da responsabilidade na nossa cabeça. À medida que um partido está crescendo, e está tendo a responsabilidade. E se um grupo pequenino, você lhe basta, e ele tomar a boa, é que está nota para boa. Para ser rosto assim, a vossa base de orgulho, é cá não. Mas eu uso aqui esse só, e ele está ficando comigo.
Mas sobretudo agora acabou uma crise, mas vou ter filho que tem a liberdade de contribuir para falar com o papel que sai do Estado ou que está no Estado. Para falar, papai, a vovó vem para ter mais licença, o bocado. Ou seja, ora uma crise, uma partida política, uma sendo críticos, e tudo críticas que não está fazendo como o LGB, nunca é direcionado a A, a B, ou seja, é direcionado a fatos que não consideram como legais e não tenta contribuir para quem pratica que fatos tem para refletir e falar, a política fala começa a fazer, e cadê isso? Espera mais, não precisa de fatos políticos, aquilo é o que chama, aquilo é oposição construtiva. Mas o que está na mulher? Normalmente, porque tem preparação, tem estrutura, tem cultura democrática e está sendo muito alérgico a qualquer crítica que vou fazer, mesmo que crítica construtiva. Então, não se vai arrumar. Isso está com o Universo. E se não acabar a eleição legislativa, não acabar menos os deputados que não vêm para nós, para que outros por cá também, que número de deputados que existe. Mas se não acabar, ela pensa como aqui que não vem para nós e não vai para dentro. E caramba, não fazer campanha, pega vai. Para votar na última que não quer não condição não pensamos naqueles melhores. E nas eleições presidenciais, não apela a voto de tudo, militantes, simpatizantes, tudo, filho de Guiné-Bissau, tudo, partidos políticos, né? Que tu indo vai eleições, né? Presidenciais e legislativas, enquanto cidadãos, vai votar. Não terminar, não intervenção, na série longa. Estou falando não solidariedade. Solidariedade do partido do PGB, não falar manga de viagem ao longo das dias. Solidariedade de tudo que discutiu no vai eleições. Sejam presidenciais, sejam legislativos. Sim, juntamente a nós e solidariedade. Tudo é isso. Mas, vamos permitir para não conter, porque naqueles nós temos uma PAI terra da cá, que é permitido, nós temos como ser candidato de PAGC ou de PAI, que é permitido, nós temos como também outros de API, que é permitido, nós temos como maneiras, que é permitido, a nossa solidariedade com eles. Mas não nos felicitamos, um forte abraço a tudo que eles passam no exame do Supremo Tribunal de Justiça. Sabia ser passagem na permite o povo fazer um curso. Porque se a passa, o povo não tem uma alternativa. O que é que não tem? Ou por votar regime, ou por votar regime. Mas também. Se outros está passando, ou o cara tem a o cara tem a escolha, o cara tem a opção. Ou vota, ou vai para votar, ou vota regime, ou vota regime. Mas assim não, assim, ou vota regime, ou vota no outro. Que é democracia. Que é democracia. E que é acontecer também nas eleições legislativas. A não ser que em relação ao candidato A, B, C, D, e tem verificado preenchimento de pressupostos e requisitos de si inelegibilidade. Que a casa do documento que falta para ver Estado está na companhia de semear, onde é que a Assembleia fala com o Obrigado por boa atenção. Nos ajuda! Viva o Javé! Viva o Javé! Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva o José Mário Vaz! Viva o presidente dia 23 de novembro! Obrigado. Muito obrigado. O presidente do partido, nova condizione dall'ultimo, il nostro candidato a presidenziale. O presidente da Repubblica di Guinea. Viva Corinthians! Viva! Viva Semar Vaz! Viva! Viva o presidente da Repubblica di Guinea-Bissau! Viva!
Presidente de Colina, Presidente de Colina GB, primeiro vice-presidente de Colina GB, segundo vice-presidente de Colina GB, segunda secretária, mandatário do partido e mandatário de candidato, ministro parlamentar, a todos os dirigentes, militantes e simpatizantes de Colina GB, neste parlamentar a todos os gente que está presente na sala, neste também parlamentar a nós jornalistas e também nas redes sociais que estão presentes. Pode vir fazer a seguinte questão. Para ver de que é que manda, não tira foto que é menino. Uma mensagem para ser mames. Presidente de política e para resolver o problema de índios. Política e para resolver o problema concreto de índios. Ora que não conseguir na nossa geração resolver problemas, não a transferir problemas para mim. Para quem menino, tudo males que não cometia aos presidente, tudo cabalidade que não cometia aos, e não recai sobre aqueles meninos lá. Eles amanhã que não vêm enfrentar problemas. E hora que não resolve aquele problema, isso significa que a nós é covarde. Não teve coragem, não teve determinação para resolver problemas que não vêm câncer aqui meninos amanhã. Presidente, hoje houve notícia, decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A mim e com alguém que gosta de bater mal de órgãos de soberania e com seus titulares. Esses órgãos que apoiam na democracia, na vida de cada dia funciona. É agir de acordo com sua consciência e com leis da República. Se vou lembrar bem, o que é um presidente da República, não toma uma decisão
Supremo Tribunal de Justiça para comando, que decisão que não toma é que está em conformidade com a lei. O que é que eu fazer? Riba. Fala Supremo, a Mincana desafia leis de Guiné-Bissau, leis que tomaram para a instância máxima de poder judicial de Guiné-Bissau. Vira a cara para essa. Riba para trás, o Castelo arrependido de que decisão que toma aquele dia. Antes, pelo contrário, fica contente demais. Por isso, a mim tem confiança no poder judicial. Só Deus que catalhar. Mas homem e sujeito a erro, mas homem está corrigindo se erra. Ministro fala, não candidatura, não contente na altura, onde juristas mais respeitados na praça pública, profundos conhecedores de lei, porque quer dizer professores universitários e professores da Faculdade de Direito de Guiné-Bissau, não tem sorte de estar sendo assegurado para melhores juristas que não têm na praça pública. Afinal, meu problema resolvido, e se é sem documentos, é que ter cuidado que é ter relativamente a documentos. Não fala hoje com uma está profundamente triste. Até não fala com uma presidente da tantas. Passem a ter medo de homem como primeiro-ministro de Guiné-Bissau. Porque inassumível um órgão tão importante para desenvolvimento no terra. Porque quem que está desenvolvendo terra é que é o Presidente da República. De acordo com a Constituição da República. Isto aproveita para falar com uma hora que ainda fala na minha região, na minha terra natal, como está com estrada. E que trabalho do Presidente da República? Trabalho do governo. E o trabalho do Primeiro-Ministro. Para fazer que trabalho? Nunca me sei papel, o que é que eu devo fazer? Mas não gostaria imenso quando tem o doutor Juliano Fernandes, como se a nós não conseguimos votar, a nós somos nós, que dupla JJ, que dupla JJ. Infelizmente, ele já caiu dupla ali, mas ele se garante, não é? Palavra de garante, até desafiado. A nós não entra na corrida, não entra nesse combate político. E que para de outra coisa que por não entra no combate político.
democracia e poder do povo. Militares e filhos do povo. Polícia e ordem pública e filhos do povo. Eles vestem farda e vamos fazer o que quiser. E para proteger a nós. Para quem se está castigando porque a nós isso é família. Esse é o pedido. Outra preocupação mais que não tem, que bom realmente me falar na candidata e para via de respeito para a nossa Constituição e demais leis da República. E não quer. Se envolve como é Europa, América, Estados Unidos e Canadá. E para via de respeito para a Constituição e demais leis da República. Porque tudo está lá definido. O que é que eu deveria fazer e o que é que eu deveria fazer. A bom Presidente da República, a hora que o Elsa fala, juro, respeitar a Constituição e demais leis, respeitar e fazer respeitar a Constituição e demais leis da República, e para aquilo que eu tomo posse para eles tem que fazer. Se não quer respeitar, ninguém quer respeitá-lo. E se ninguém quer respeitá-lo, fica fácil. Mister chama mais atenção de três coisas. Vou contar vídeo dele. RDP África. RDP África. Agência Lusa. Nem rádios. E tem que cobrar do mal para justa com o João nem rádios. Não conta na voz. Mas o que é como falar? Se dia 23 de novembro o povo de Guiné-Bissau confia na nós, imediatamente RDP África, Agência Lusa, na riba. Não interessa ser criticado e cobrar mal, não está falando disso comando. Se cobra mal, fica no corpo, não consegue andar na rua. Mas a Bíblia nunca podia dirigir um terra sem liberdade. Liberdade que tudo, ora para dirigir realmente um terra. Me fala mais como não é tempo, prisões está vazio. E tem gente que está com medo de Riba Guiné. Ah, se Riba Guiné é na Prendim, é na Facinhês, é na Facin, que outro? Manga gente esqueceu. Não fala como tudo gente devido a Riba se terra. E olha como fui tem aeroporto, o cara assim. E tem um ministro, um cara que chama assim, não. Imediatamente não está colocando segurança por trás do cartão civil para que ninguém ranhou. Porque você não terra, ninguém que podia incomodar dentro do terra. Não está colocando polícias pebiciando clientes para que ninguém toque eles. Então se contra, a boca tem confiança na terra. Na políticos de Guterres, ele não tem confiança mais, né? E na Guterres. E o Chano, presidente, e que tem nenhuma perseguição política na nossa terra. E tem? Eu falou que o Tomás não perseguindo? Não. Presidente do Colégio GB, que é como podia falar, vou dando possibilidades para nós estabelecer. Vou dando oportunidade para nós estabelecer definitivamente não ter quintes com nossa idade. Não obrigação, não missão, é só fazer direito. Não tem experiência, não tem competência, não por isso isso.
me se termina para falar aos filhos de Guiné. Filho de terra e de nós é terra. Mas então nós somos aqui meninos que me pegam o carro. Qual é a diferença entre amigo e menino? Né? Problema de petróleo. Direito que tem sobre o petróleo e ele que tem. Bauxite. Direito que tem sobre o bauxite, ele que tem. Fosfato. Direito que tem sobre o fosfato e ele que tem. Riqueza de não mar. Direito que tem sobre riqueza de não mar e ele que menino também tem. Não poupa, não filhos amanhã. Ninguém garante ouvindo ele. Daqui a nada não vai para outro mundo. Mas bom morto não vai para o novo. É terra sossegada, é terra em paz, é terra tranquila. É terra que continua assim. É terra que continua porque é terra que tem nasce filhos. Que livre luta para bem de nós, para bem de terra. Presidente, então, que é como isso? Deus te dá o obrigado. Viva a presidenta!